O que tá aparecendo aí? O que tá aparecendo aí? Pra ver. O pior que aqui ficou meio desiluminado, mas eu vou manter esse cenário, galera, por alguns tempos ainda. E depois eu dou um jeito. Salve! Cara, você não tem ideia do quão difícil é fazer isso. Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área. Mas depois que eu consigo fazer, né, não tem como não ficar feliz. Bora lá, galera, hoje é dia de Jornal Ponto Contra. Bora ver as notícias da semana e eu vou acelerar, porque tem muita notícia, começando sempre pelas mais importantes, que é a que vem no título do vídeo. Que eu não sou o tipo de pessoa que põe o título do vídeo e deixa a notícia por último. Eu acho isso um pouco de sacanagem. Mas eu fazia umas 2 semanas atrás. Parei. Eu fazia, mas parei há 2 semanas atrás. Não me chame de hipócrita, o nome disso é reconhecimento, e você altera alguma coisa porque reconhece que talvez não esteja fazendo da melhor forma possível. Muita gente vê isso como hipocrisia. Hipocrisia é uma das palavras que perdeu sentido por conta das mídias sociais. Hoje em dia a galera desfigura muitas palavras. Nossa, isso me dá muita raiva. Mas bora para as notícias. Kylian Mbappé está no Real Madrid. Zé, meu Deus do céu. Cadê ele com a foto da camisa? Não saiu ainda. Por que tá todo mundo falando? O que aconteceu? Uma fonte super confiável, Sport Build, né? Sport Build falou que afirmou, né, que o Mbappé já teria contrato já teria afirmado o contrato de transferência livre, ou seja, no momento que o contrato do PSG dele acaba, o contrato do Real Madrid começa. O PSG não recebe nada. Foi o que o Mbappé disse no começo da temporada. Ele queria ter sido vendido para ganhar uma grana para o time. E o Real Madrid estava disposto a pagar mais 100 milhões por Mbappé. Isso eu tinha certeza. Mas o Real Madrid, o PSG não quis vender porque acreditou que eles conseguiriam renovar com o Mbappé. Nada fechado ainda, não está fechado, mas saiu a notícia e ela provavelmente é muito verdadeira, porque a gente está mais de um semestre ouvindo o Mbappé falar que ele pro Real Madrid, que pra mim é totalmente antiprofissional. E foi afirmado também que ele teria o maior salário, que ele vai ter o maior salário da história do futebol, 50 milhões de euros por ano, 4,2 milhões de euros por mês. 4,2 milhões de euros por mês, gente. 4,2 milhões de euros, eu fico pensando, cara, isso é muita grana, pô. Não tem como uma pessoa gastar isso, eu não conseguiria gastar isso. Pensa só, o BBB é 1,5 milhão, né? A premiação do BBB é 1,5 milhão. O Mbappé, esse aí, pô, 1,5 milhão de reais. É o vale transporte do Mbappé por mês. É o que ele recebe de vale transporte. É doido, é muita grana, pô. Aí o cara ainda recebe dinheiro da Nike, recebe dinheiro de não sei quantos patrocínios que ele tem. Fora os patrocínios, ele não precisa comprar muita coisa, porque os patrocinadores dão as coisas. Ele não compra chuteira, as roupas dele ele não compra. Talvez ele compre os tênis, né? Porque aí tênis já é uma coisa mais... os Jordans são umas coisas mais exclusivas. E notícia pesada agora que a gente está falando de Mbappé, a gente vai falar de Greenwood, jogador da base do Manchester United agora eu vou ficar devendo vocês, mas acredito que é 19 anos. O que aconteceu? A ex-namorada de Greenwood acusou o jogador de violência doméstica. Ela publicou fotos e um áudio do jogador onde ele força ela a ter relações sexuais. Isso aconteceu. Quem não gosta de cenas fortes, não pesquisa sobre as fotos. Ela postou fotos dela roxa. Eu vi algumas fotos, não sei se é montagem ou não, mas acho que ela estava até sangrando. Não vamos entrar em detalhe das fotos. O que aconteceu aqui? Ele já está sob custódia, prestando depoimento. Muita gente falando, pô, a carreira do Greenwood acabou. Acabou, e isso é o de menos que a gente deveria comentar. Tipo assim, comenta, porque a gente, pô, é do mundo do futebol, a gente fica interessado nisso, mas acabou a carreira dele. Ele é um criminoso agora. Claro que, pô, tem todo o julgamento e tal, a gente tem que esperar para poder ser declarado culpado e tal, mas ele é um criminoso ali. E cara, eu tenho que dizer, ainda bem que hoje em dia tem
Eu vi alguma coisa na janela do outro lado se mexendo. Do outro prédio. Hoje tem tecnologia. Porque uma coisa dessas, a mulher, tipo assim, infelizmente ela sofreu, né? Mas ela tem um celular na mão. Do mesmo momento que sofre, ela já pode fazer a denúncia, postar no Instagram e tal, esse tipo de coisa. Graças a Deus ela tem essa ferramenta para usar. Porque senão vira um caso do Robinho, que a pessoa fica com trauma durante não sei quantos anos, aí só é resolvido depois de não sei quantos anos, entendeu? Então ainda bem que tem essa tecnologia. Eu não vou entrar em muitos detalhes também porque foge um pouco do mundo do futebol, mas a notícia é essa, tinha que trazer para cá. Michael foi vendido pelo Flamengo, concordo, para mim foi ótimo, vendeu por um bom preço, foi 45 milhões de reais à vista, se não me engano. O Michael para mim, gente, eu sempre falo isso com os meus amigos, eles brincam que eu só falo isso. O Michael para mim é segundo avançado. Por quê? Eu vou ser bem preciso aqui. As melhores áreas de atuação do Michael é na entrada da área, no meio do campo, não pelas extremidades do campo, no meio pro ataque, certo? Então o que quer dizer que ele joga bem ali como um atacante, como um segundo avançado, como meio atacante. Só que ele é o tipo de jogador que quanto mais gente pressiona, melhor ele consegue driblar ali. Para mim é característica óbvia de segundo avançado, óbvia. Eu fiquei triste da passagem dele do Flamengo e ninguém ter percebido que o cara é segundo avançado e não ponta. E o pior, quando o Flamengo jogava 4-4-2, eles botavam o Michael de ponta e o Bruno Henrique de segundo avançado com o Gabigol. Que era para ser o contrário, porque o Bruno Henrique é ponta. Explosão de velocidade do Bruno Henrique e tu prender esse cara dentro da área, mais agilidade que o Michael tem, e tu deixar ele na ponta para ter explosão de... Nossa! Mas eu acho que foi super certo, porque eu acredito que o Flamengo não vai jogar 4-4-2, então não tinha posição para ele, e aí ele saiu. Falando de Flamengo, e agora eu vou falar sobre o erro que foi cometido, que... Bora lá, galera, tive um problema com a bateria aí, mas o que acontece? Flamengo contratou Marinho, ótima contratação, Marinho é bom jogador, todo mundo ficou feliz, a nação vibrou muito, mas eu diria, galera, a câmera está um pouquinho mais pro lado do que deveria. Mas além disso, eu diria, galera, tomem cuidado, não apoiem esse tipo de contratação, porque eu vou dizer, o Marinho é ponta esquerda, o Bruno Henrique é ponta esquerda. O Bruno Henrique é o ponto esquerda titular, entendeu? Então, Zé, mas pô, um ponto esquerda pode jogar pela ponta direita. Eu já discuti isso várias vezes, não vou entrar em detalhes de que não é a mesma coisa. Um exemplo é Everton Ribeiro, que é meio atacante e joga pela direita, todo mundo reclama, mas ele na seleção ele marca gol. Por quê? Ele só quer jogar na seleção. Não, a seleção ele é escalado como meio atacante. No Flamengo ele não é. Vitinho também é ponta esquerda. O Michael era segundo avançado. O Flamengo não joga com segundo avançado. Vê se esse tipo de contrato... sim, sobre o Marinho. O cara improvisar numa posição é uma coisa. O cara jogar uma temporada inteira improvisando é uma coisa completamente diferente. Quer um exemplo? Kylian Mbappé. Neymar e Mbappé chegaram juntos no PSG. Neymar é ponta esquerda, Mbappé é ponta direita. Messi chegou... O Mbappé virou centroavante, que, tipo assim, pra mim, ele não rende como centroavante, não vai se desenvolver como centroavante. Neymar se machucou, e aí Mbappé assumiu a ponta esquerda, e aí a gente viu o melhor do Mbappé em várias temporadas, né, que ele tava deixando a desejar. Apesar de deixar a desejar do Mbappé, ainda é o craque do PSG. Então ele sempre fez mais gols do que todo mundo e tal, mas essa temporada ele foi absurdo, fez mais gols do que Messi, Neymar, Draxler, Di Maria, não sei o que, todos eles juntos. E agora ele tá saindo, né? Que triste. Então, vê se isso lembra alguma coisa. Essas contratações exageradas, falando que eles gastam dinheiro que não acho que pra mim deveriam ser investidos em outros setores. O Michael, a sorte que o Al Hilal veio pra pagar pelo Michael. Eu já tinha falado sobre essa transferência no jornal.com da semana passada. Mas o Barcelona contratou Dembélé por 120 milhões de euros e aí ele teve problema com lesão. Tudo bem, isso aí a gente não culpa. Contratou Coutinho por 150 milhões de euros, né? Ou 120, que é meio atacante para jogar, para improvisar de ponta esquerda. Contratou o Griezmann, que é segundo avançado, sendo que o Barcelona não joga com segundo avançado, para improvisar na ponta
esquerda ou improvisado de centroavante, sendo que o Messi já tem características de segundo avançado e não existe time que joga com 2 jogadores com características de segundo avançado. Contratações de altos valores, de jogadores que não encaixam taticamente, de posições que o time não precisa. E aí basta o Flamengo fazer igual o Barcelona e ficar mais uma temporada sem ganhar nenhum título, que aí a conta chega. A conta chega. Eu não estou torcendo contra o Flamengo, longe de mim, ao contrário, eu estou avisando os torcedores do Flamengo para pararem de apoiar esse tipo de contratação de jogadores que não precisa. O que o Flamengo mais precisa hoje é um ponta-direita, que não tem um ponta-direita já faz umas 3 temporadas e ninguém contrata, porque eles deixam o Everton Ribeiro jogando, porque o Everton Ribeiro que é meio atacante, na ponta-direita. O Flamengo tinha que contratar alguém da ponta-direita que fosse canhoto. Alguém, por exemplo, Douglas Costa. David Neres, não está, o Ajax não está querendo ele. Pô, tentava pegar o David Neres por empréstimo. Ó a transferência de um jogador que chegaria no Flamengo para ser titular. E olha, eu vou ser sincero, pela vibe do David Neres, eu acho que ele gostaria de estar aqui no Brasil. Aí, Zé, amor, mas David Neres é loucura. Mas eu tô falando de estilo tático. Pega um ponto direita, de preferência que chute com o pé esquerdo, é isso que o Flamengo precisa. O Marinho, o Flamengo não precisa do Marinho. Tem muitos detalhes sobre o Flamengo, né? Mas é porque, pô, esse negócio tático me incomoda, gente. Pra mim não entra na minha cabeça direção de clube pagar não sei quantos milhões por um jogador que já tem. Que Marinho e Bruno Henrique. Ai, galera, tô estufado. A bateria tava muito ruim mesmo, tive que parar. Fui almoçar e voltei, I'm back. Bora lá. Eu ia falar sobre a transferência. Luiz Dias, 45 milhões de euros, e ele afirmou também que ele poderia escolher entre Tottenham, United e City. Os 3 times estavam de olho. Gente, quando aparece um jogador sul-americano, tem 2 tipos de jogadores sul-americanos que são super desejados por qualquer time europeu. Qualquer time europeu quer ter um desses 2 tipos de jogadores sul-americanos. O primeiro deles é o que tem qualidade de drible, seja lateral, meio de campo, meio atacante, centroavante, segundo avançado, ponta esquerda, ponta direita. Todo mundo quer ter um desses, todo mundo. E a galera investe uma grana, 45 milhões de euros no Luiz Dias, que a gente sabe que vai chegar no Liverpool para ser reserva, a gente sabe disso. 40 milhões de euros foi o Vini Malvadeza, 40 milhões de euros foi o Rodrigo, entendeu? E aí o que acontece? Às vezes a galera investe em um ponta que parece ser usado, mas não é sul-americano, e aí ele deixa de desejar. Como por exemplo o Dembélé, que foi 120 milhões de euros pro Barcelona. E o outro jogador sul-americano que todo mundo gosta, volante. Um volante sul-americano, que a gente sabe que é raça, meu amigo. É raça na dividida. O cara dá a vida nas divididas. Tô falando de Casemiro, não Casemiro Miguel, Arturo Vidal, Medel. Qual é o nome? Eita, eu vou ficar devendo pra vocês, mas tem um que tá no Bayer Leverkusen que também é brabo, cara. Um volante chileno. Eu esqueci o nome dele. Juro que eu esqueci. Tem no próprio Real Madrid tem o Valverde. A galera gosta de meio de campo e volante sul-americano. Porque, pô, eles têm muita raça pra ganhar cada dividida. Os zagueiros já são uma coisa que, tipo assim, são os pontos fora da curva. Por exemplo, o Real Madrid contratou o Éder Militão, mas não é todo time que quer ter um zagueiro brasileiro. Bora lá. E eu queria agradecer meu amigo João Vitor da Costa, se ele estiver ouvindo. Um abraço aí pra ele, que ele me apresentou o Luiz Dias. Eu estaria conhecendo o Luiz Dias agora se não fosse ele. Estou observando o futebol dele já faz um tempo. Tottenham Hotspur está a preparar uma proposta para o Aston Villa de 38,4 milhões de euros para apresentar por Douglas Luiz, segundo o Daily Mail. Pô, a galera do futebol sabe que o Douglas Luiz está namorando uma jogadora de futebol feminino do Aston Villa. Então o Tottenham tem que lembrar que tem que contratar os dois para efetuar a transferência. Não, mas eu gostei muito mesmo. E aí entra o volante sul-americano. Esse cara vai por mim. Ele vai ser um sucesso. Ele tem tudo para ser um sucesso. Ele só não é um sucesso agora porque ele é um volante no campeonato inglês, que para mim o campeonato inglês não valoriza muito as peças de meio de campo. Eu falo volante, meio de campo e meio atacante. Os 3 ali.
pra mim o campeonato inglês é um campeonato que não valoriza tanto. Mas se ele pegar um time que cai pra Champions, que pode, né, ir pra Champions, né, como é o Tottenham, ainda mais com essa gerência do Conte, ele vai brilhar bastante. Inclusive, cara, eu acho que pós-Copa, muita gente fala, pô, Tite esqueceu de Douglas Luiz na convocação. Douglas Luiz é volante, não é meio de campo. Pra mim, o Douglas Luiz não deveria ser cogitado a ser convocado pra Copa. Por quê? Talvez só se for reserva do reserva, né? Porque tem jogadores a mais, além da escalação titular e a reserva. Que ele pode improvisar de meio de campo e volante. Foi mal. A gente já tem Fabinho e Casemiro, cara. Fabinho e Casemiro, esses dois vão pra Copa. Não tem por que ficar convocando o Douglas Luiz pra experimentar, pra ver como é que é com o Douglas. Ele não vai jogar a Copa. Não vai, só se os dois se machucassem. Mas o Douglas Luiz não vai jogar a Copa. Agora acabou a Copa, convoca Douglas Luiz. Convoca exatamente pós-Copa e já tira Casemiro e Fabinho e bota Douglas Luiz como titular. Porque ele é o nosso volante da próxima geração. É o melhor, não tem um volante assim melhor do que o Douglas Luiz hoje para ser o volante da próxima geração. Se alguém falar Gerson, vai embora, porque Gerson nem volante é, pelo amor de Deus. Tá na casa, Bruno Guimarães é o novo reforço do Newcastle. Eu não gostei dessa transferência, porque eu acredito que ele deveria ter continuado no Lyon. O Lyon para mim é mais time do que o Newcastle e ele tem mais visibilidade no Lyon do que o Newcastle. A galera vai falar, pô, Premier League, cara, a Premier League dos campeonatos nacionais é mais disputada, ele tem que ir lá. Ele vai ficar sumido igual o Douglas Luiz. E todo mundo que conhece o Douglas sabe que ele não tem, a falta de mídia dele não é por falta de habilidade. É por falta de realmente, como é que se fala? Visibilidade. Vai acontecer a mesma coisa com ele. No Lyon ele podia jogar Champions, cara. Faz uma ou duas Champions que o Lyon inclusive foi pra semifinal, pô. Ele e Paquetá ali no Lyon, eles podiam levar o Lyon pra um outro patamar ali na Champions. Não é impossível, a gente já viu a Ajax, Borussia fazer história aí na Champions. O Lyon de Bruno Guimarães e Paquetá poderiam fazer isso próxima temporada. E, além de Bruno Guimarães, o Newcastle está interessado em Renan Lodge. Bora lá. Christian Eriksen, falei aqui no jornal. Cara, quem acompanha todos os jornais ponto contra fica muito bem informado, na moral. Porque eu não só trago as melhores notícias das semanas mais importantes, como eu menciono coisas que vão acontecer de verdade. Você sabe ver o futuro. Não, cara, eu sou só um cara que usa embasamento, que explica as coisas e tal. E não sou louco, não é difícil fazer isso. Qualquer pessoa que pegar aí, ver todas as notícias da semana, estudar e aí gravar um vídeo pode fazer a mesma coisa que eu faço. Mas o que eu tô dizendo é que eu tô fazendo aqui pra você, tô facilitando o seu trabalho, então começa a assistir. Bora lá, Christian Eriksen. Como eu disse, ele vai voltar a jogar bola e vai jogar em outro time. O que impediu ele de jogar bola na Inter é que a Federação Italiana não permite jogar com marca-passo. Não vai pedir ele jogar futebol, vai pedir ele jogar no campeonato italiano. E aí ele está perto de fechar com o Brentford. E um contrato de 6 meses, que é claro, o Brentford não vai assinar um contrato de 1 ano, vai que ele não volta a jogar bola. Um contrato de 6 meses, que é o contrato mais curto assim que a gente é comum de ver. E o Al Hilal está sondando Everton Cebolinha e preparar propostas para o Benfica. Como eu falei no último jornal ponto contra, eu não vou explicar. O Everton Cebolinha provavelmente não vai voltar para o Brasil. Aí, Zé, por quê? Assiste o último. Sobre o Al Hilal, não sei se o Everton vai, cara. Pelo que eu conheço dele, assim, de tática, de estilo de jogo, ele não me parece um cara que iria pra Arábia jogar bola por dinheiro. Arthur Cabral, o novo reforço da Fiorentina, um jogador que tava todo mundo falando, Tite, convoca, merece uma chance, e eu já falei sobre isso. A gente tá a menos de 1 ano da Copa, esquece todos aqueles jogadores que tu pensa em merece uma chance e troca por jogadores que eu preciso para ser campeão. Então o Arthur tava de fora dessa Copa, mas tem que ser convocado também pro pós-Copa, igual o Douglas Luiz, na minha opinião. E o bom que Arthur Cabral vai ser testado agora na Fiorentina, que aí vai jogar, vai ter mais visibilidade. Adama Traoré, novo reforço do Barcelona, e o Dembélé está rejeitando todas as propostas, e o Juan Laporta disse sobre o Dembélé: não faz sentido que Dembélé tenha negado todas as ofertas que recebeu na janela de inverno. O que nós achamos é que ele já tem um acordo fechado com algum clube para assinar como jogador livre. O que acontece? O contrato dele vai acabar daqui a 6 meses.
O Barcelona tentou renovar o contrato, ele não quis renovar, disse que queria um salário de 40 milhões, não sei o que. Eles ofereceram o Dembélé pro PSG, parece que ele rejeitou a proposta. Ofereceram, o Bayern veio atrás do Dembélé, eles rejeitaram a proposta também. O Dembélé, é o Dembélé que está rejeitando, não é o Barcelona. E o Dembélé foi oferecido para o Arsenal, porque o Barcelona queria o Aubameyang, e o Dembélé também rejeitou a proposta. Isso porque ele alega que ele quer um salário de 40 milhões de euros por ano. Sendo que o Dembélé é 50 milhões de euros, né? O Dembélé não, o Mbappé. O salário dele é 50 milhões de euros. Então, me parece que isso faz sentido. O Dembélé talvez tenha fechado com algum time falou assim, Dembélé, ó, tu vem pro nosso time, mas faz o seguinte, não assina nenhum contrato, tu vem de graça e aí a gente dá o salário que tu quer. Porque aí fica mais fácil do clube viabilizar o salário que ele quer quando o clube pega ele de graça. E aí qual será o clube que fez isso, né? Ou então talvez ele esteja louco da cabeça mesmo pedindo esse salário. Bom galera, o vídeo foi esse. Comenta aí bastante coisa, que eu sempre gravo vídeo respondendo comentários e interajo com vocês. Então deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e valeu essa moral, torcida. Tchau!